Nas últimas aulas, na semana passada especificamente, nós vimos a linguagem geral do cálculo de predicados de primeira ordem, tá? E no que consiste essa linguagem? Um conjunto de constantes individuais que nós estamos representando pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. A gente está indo só até o T, mas isso não é muito relevante, tá? Só para deixar claro por que a gente foi aí. Um conjunto de constantes de predicados, e essas constantes de predicado elas têm grau n. Né? Se elas tiverem grau zero, são só uma constante proposicional, uma sentença. Vão representar ou proposições ou representarão frases afirmativas sem sujeito, por assim dizer. As mais comuns serão aquelas de grau 1. O que elas fazem? Elas vão dar uma característica, uma qualidade para o sujeito. Né? E por fim, vocês têm aquelas relacionais, aquelas que relacionam dois, ou três, ou quatro, ou mais sujeitos. E aí, dependendo da quantidade de indivíduos que elas estão relacionando, você tem o grau. Então, se não está relacionando nenhum indivíduo, grau zero. Se está relacionando apenas um indivíduo, grau 1. Se está relacionando dois, grau 2 e assim por diante. Esse nome grau aí é apenas uma forma de chamar. Inclusive, na notação, no livro referência que estamos adotando, ele costuma usar unário, binário, ternário e assim por diante. Né? Zeroário para falar do grau zero e enário para falar de um grau n qualquer. Bom, aqui o negócio fica interessante que nós temos um conjunto de variáveis individuais. E nessa referência que adotamos também, ele separou as letras minúsculas a partir do U para essas variáveis individuais. Também não é algo extremamente necessário, não sei porque a gente não usa o X, o Y, o Z, e se for o caso... Né? Opa, faltou escrever o W ali. Mas enfim, não tem problema. A gente também tem os operadores, que não são novidade para nós. Quando estudamos o cálculo proposicional, foi justamente as tabelas verdade desses operadores que nós trabalhamos. Agora temos os quantificadores, né, o quantificador existencial e o quantificador universal. E por fim, também continuamos tendo os sinais de pontuação, que são os parênteses que servem para limitar ali e separar as partes das nossas fórmulas. Lembrando que a partir de agora nós vamos representar uma proposição atômica naquele cálculo proposicional por letras maiúsculas, tá? E vamos representar as fórmulas, uma fórmula por alfa, beta, gama, não sei nem se esse gama, isso ali deve ser um delta, mas enfim, que são letras minúsculas do alfabeto grego, tá? Só para deixar isso claro, porque a gente já vai ver essas representações aqui de novo, ok? Aqui, ó, isso aqui não é uma fórmula, não é uma proposição, é uma representação de uma proposição, tá? Isto aqui, por exemplo, ó, não é uma fórmula, é uma representação de uma fórmula. Isso aqui nem faz parte do nosso alfabeto definido, tá bom? Então, mas isso aqui, este A aqui está representando uma fórmula inteira. Então, quando eu tenho isso aqui tudo, eu estou falando de um modelo de forma, um padrão de forma. Eu posso substituir essas alfa e beta aqui por, de fato, fórmulas da nossa linguagem. E aí a gente também viu que para indicar uma linguagem de primeira ordem L, basta indicar quais símbolos não lógicos serão utilizados. Por quê? Porque em toda linguagem de primeira ordem, os símbolos lógicos são obrigatórios. Então, para a gente não ficar repetindo quais a gente está usando, já que eles são todos obrigatórios, a única coisa que a gente faz é referenciar quais símbolos não lógicos nós estamos utilizando. E quais são os símbolos não lógicos? São esses aqui, ó. São as constantes individuais e as constantes de predicado. Esses outros aqui, as variáveis, os operadores, quantificadores e sinais de pontuação são os símbolos lógicos, tá? Que estarão em toda a linguagem de primeira ordem. Enfim, especificamos quais os símbolos não lógicos que nós estamos utilizando. Por que isso? Porque senão, posso usar a linguagem toda? Pode, você pode usar a linguagem toda. Só que se você tiver símbolos demais, você vai precisar, logo mais vamos ver, você vai precisar interpretar cada um deles. E isso aí
digamos assim, dá trabalho. Nesta linguagem aqui que vamos adotar como exemplo, por exemplo, temos as constantes individuais, A, B, C e D, e temos as constantes de predicado. Dessas constantes de predicado, a gente está dizendo aqui, ó, que G é uma constante de predicado de grau 2, ou seja, vai relacionar dois indivíduos do nosso universo, né, na nossa linguagem, e temos que as demais são de grau 1. Todas essas aqui são de grau 1, vão atribuir uma característica, uma qualidade ao sujeito. E aí, para ficar claro, nós vimos também que, por exemplo, quando começamos a ver o cálculo de predicados, a gente viu que coisas do tipo A, PA, PX, né, F de A e B, espero que esteja claro que isso aqui, ó, este P aqui é uma constante de grau 1, este P aqui é uma constante de grau 1 e esse F aqui é uma constante de predicado de grau 2, tá? É uma binária, está relacionando dois indivíduos. Fórmulas desse tipo aqui são fórmulas atômicas, tá? São as unidades básicas do que temos aí agora na nossa linguagem. Fórmulas que apresentam essa estrutura. Lembrando que alfa aqui representa uma fórmula. Então, quando a gente tem a negação de uma fórmula, a gente tem uma fórmula molecular. Quando a gente tem a conjunção, a disjunção, a condicional ou a bicondicional de duas fórmulas, nós temos o que chamamos de fórmulas moleculares. E aí, o que apareceu de novo no cálculo de predicados? Apareceu que agora a gente tem as fórmulas gerais. O que é uma fórmula geral? Eu tenho para todo, determino uma variável e aí eu sigo com uma fórmula. Nessa fórmula, geralmente aparece a variável que eu estou determinando aqui. Se isso não aparece, dizemos que temos uma... Bom, se não ocorrer nenhuma vez, não temos sequer uma fórmula, tá? Então ela ocorre pelo menos uma vez. Essas aqui são as fórmulas gerais. E, por fim, para ficar claro, porque essa expressão aqui pode acabar aparecendo, temos fórmula fechada. O que vai ser uma fórmula fechada? Caso não possua nenhuma ocorrência de variável livre. O que seria, por exemplo, uma ocorrência de variável livre? Ó, eu tenho aqui uma forma, né, geral, por assim dizer, e aí eu tenho P de x, então P de y. Esta aqui é uma fórmula aberta. Por quê? Porque, veja, aqui ela está ligada, aqui a variável está ligada, porque está sendo referenciada, ela está no escopo de um quantificador, ok? Mas essa variável aqui, y, ela não foi mencionada, ela está aparecendo na fórmula, então ela está livre. E quando isso acontece, dizemos que a fórmula é aberta. Portanto, ainda classificamos, além das atômicas, moleculares e gerais, podemos classificar as fórmulas em fechadas ou abertas. Essa foi apenas uma pequena revisão mal feita do que vimos, embora o resumo aí esteja razoavelmente bonitinho, tá? E por que isso? Veja só. Suponha que eu diga um argumento para todo x. Se x é um gigante gasoso, então x tem anéis. Imagino que vocês tenham visto aí que QG é uma constante de predicado, que diz que é um gigante gasoso, tá? E que o A diz que tem anéis. O que é gigante gasoso? Não é uma pessoa grande soltando peidos. É um planeta do nosso sistema solar que não é telúrico. São aqueles... Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, tá? São chamados de gigantes gasosos. E, ao que tudo indica, todos eles têm anéis, embora o famoso pelos anéis seja o planeta Saturno. Então tá. Vamos dizer que... Tá aqui, essa é a primeira premissa do nosso argumento. Premissa 1. A premissa 2, digamos que Netuno é um gigante gasoso. O que eu posso ter como conclusão? Minha conclusão é que Netuno tem anéis.
Este argumento parece válido para vocês? Intuitivamente válido? Imagino que sim, né? O que a gente está dizendo? Ó, todo gigante gasoso, né, tem anéis. Para todo x, se x é um gigante gasoso, então x tem anéis. E isso, aparentemente, é verdade no nosso sistema solar. Netuno, que é esse indivíduo aqui que eu estou chamando de N, né, é um gigante gasoso. Minha conclusão do meu argumento, é que ele possui anéis, certo? E aí, como é que eu vou atestar a validade deste argumento? Antes do cálculo de predicados, nós estávamos vendo algo como, por exemplo, a consequência tautológica. E para ser uma consequência tautológica, a gente via que se eu tinha uma fórmula, tinha uma outra fórmula, elas implicariam tautologicamente, digamos aqui, uma outra fórmula, se toda vez que elas assumissem valor verdade, ambas ao mesmo tempo, essa aqui também assumisse verdade. Mas como determinar se isso aqui é verdadeiro? Ou pior, se isto aqui é verdadeiro? Aí vocês podem pensar, olha, eu posso pensar que isso aqui, como não são fórmulas moleculares, eu não tenho que me preocupar, eu posso simplesmente atribuir um valor de verdade. Isso aqui é uma fórmula geral, essa primeira aqui é uma fórmula geral. É fácil então entender que eu posso atribuir um valor de verdade para ela. Só que o que é que me impede de ter? Que isso tudo é verdadeiro, que isso tudo é verdadeiro e que isso é falso. Então este argumento não seria válido, tá? É justamente isso que nós vamos ver agora. Como atribuir valores verdades para esse tipo de fórmula. As fórmulas moleculares serão mais simples porque elas sempre dependerão dos valores das fórmulas atômicas. E aí nosso problema vai se resumir em atribuir valor para isso e principalmente valor para coisas deste tipo aqui. Para isso, nós vamos procurar entender o que são estruturas.